professores, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Hoje, né, quinta-feira, dia 2, né, de julho, começando mais um vídeo aula. Hoje nós teremos aula de matemática, não é isso? E ciências. Começando agora, né, eu quero que vocês peguem o livro de vocês de matemática, certo? Abram aí na página 138, onde né, a gente irá estudar aí probabilidade, e estatística, certo? Página 138. Todos já abriram o livro? Pronto. Probabilidade e estatística. Então, probabilidade é o quê? É o estudo matemático, né? Em que as chances de ocorrência de experimentos são calculados. Então, essa probabilidade, ela possibilita, né, para que a gente entenda, né, se algo deu certo ou se algo deu errado, certo? E a estatística, ela trabalha com o quê? Trabalha com gráficos. Então, a estatística aí é a ciência, né, da coleta, de descrição e análise de dados. Então, ela está sempre trabalhando com gráficos, certo? O gráfico de linhas é usado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado, evolução ou regressões, para que possamos, né, observar suas transformações em um período de tempo. Então, nós temos aí, né, um gráfico que Tia Socorro desenhou aqui para vocês também. Eu não sou expert, né, em desenho, mas eu desenhei para quê? Para que vocês entendam melhor quando Tia Socorro estiver fazendo aí essa explicação. Então, nós temos aí, né, as taxas PRODs, né, estados em quilômetros quadrados. Então, essas taxas PRODs aí, ela realiza, né, um monitoramento por satélite do desmatamento aí na região que amazônica. Se vocês lerem aí ao lado, né, aqui dessa legenda, vocês vão encontrar aí essa informação, certo? É o Instituto Nacional, né, de Pesquisas Espaciais, IP, né? PROD digital, mapeamento do desmatamento da Amazônia, com imagens de satélite, certo? Então, aqui ao lado, né, nós temos a legenda, certo? Aqui chama-se legenda. Aqui nós temos a quantidade de estados, né? De quilômetros quadrados, certo? Começando aí, né? 1.000, 2.000, 3.000 até 12.000, certo? E aqui nós temos o quê? O período de tempo, né? Ó, que começou aqui no ano, né? De 1988, porque Socorro colocou aqui, e foi até o ano de 2016. Aqui nós temos os estados, né? Ó, Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, né? Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nós temos aí todos os estados. E o que é que está nos mostrando esse gráfico aí? Quem sabe me dizer? Tem um quadradinho aí, né, bem do lado, aí acima da legenda, que está falando alguma coisa, de cor laranja. Olhem aí, o que é que está escrito aí? A evolução, né, do desmatamento. Então, aí o gráfico nos mostra o quê? A evolução do desmatamento, né, em um certo período de tempo, né, entre os estados aí que Tia Socorro acabou de falar, que estão todos aqui na legenda. O que foi que aconteceu aí? Observem aqui na legenda que tem umas linhazinhas aqui em cada estado. Vocês observaram? Cada uma linhazinha dessa aí tem uma cor diferente. Aqui não, né? Porque Tia Socorro usou lápis azul, Tia Socorro não tem um lápis para todas as cores, mas no livro de vocês está mostrando as cores de cada um dos estados. Então, essas linhazinhas aí, elas representam o quê? Os estados. Lembrando, ó, estados aqui, quilômetros, né, quadrados, e aqui o período de tempo, que são os anos, não é isso?
Cada linhazinha dessa daí representa um estado. Então, qual ano aí, né? Observando aí, que essas linhazinhas aí oscilaram, né? Umas, aqui tá mostrando a quantidade de desmatamento que foi bem, né? Menor. Mas vejam que outras, ó, já subiram mais, né? Em determinado ano, em determinado tempo. E a quantidade aí, né, diária que ocorreu o desmatamento na região amazônica aí e nos outros estados, certo? Então, aqui oscilou, né? Umas menos, outras mais, outras bem maiores, certo? Então, na letra A, nós temos aí as perguntas. O que o gráfico acima observa? O que é que ele observa? O que foi que eu falei para vocês? Você olhando para esse gráfico, o que é que ele observa? Ele está falando sobre o quê? Que eu acabei de falar. Então, vocês irão dizer, ele observa, e vocês vão explicar, certo? Vocês também podem estar citando o ano, né? Como eu falei, do começo ao final aí do período, né? De tempo que ocorreu aí esse desmatamento. B. Segundo o gráfico, que estado apresenta aí o pior resultado em relação ao objeto, né? Analisado. Em que período isso se deu? Então, vocês irão observar aí, né? As linhazinhas, as cores. Então, aí, qual é o estado? Ele quer saber, né? Segundo o gráfico aqui, você analisando esse gráfico. Segundo o gráfico, que estado apresenta o pior resultado em relação ao objeto, né, analisado, que foi a questão aí do desmatamento. Então, qual foi o estado aí que sofreu, né, na sua área, a maior quantidade aí de desmatamento? Qual foi o estado? Então, nós iremos observar aqui, não é, ó? Que subiu mais aqui foi a linhazinha azul. Então, vocês observando aqui na legenda, qual é aí o estado que tem a linhazinha azul? É qual? MT, né? Então, que estado é esse? Vocês vão dizer aí, né? E também o ano, o que é que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar usando uma régua, né? Olhando aqui, ó, em que ano isso ocorreu. Vocês vão fazer aqui, né? A linhagem bem corretinha e vão ver se foi no ano 2001, se foi no ano 2002, se foi no ano 2003, 2004, 2005, 2006. Vocês vão analisar aí, né, o picozinho aqui até onde ele subiu e vão ver qual foi o ano, certo? Letra C. Ao analisar o gráfico, podemos dizer que os estados do Tocantins, Maranhão, Roraima e Amazonas, aí está perguntando, né? Apresentam índices muito diferentes aos períodos estudados ou apresentam os resultados parecidos no período estudado. Então, vocês vão fazer a análise aqui, né, no gráfico desses estados que está pedindo aí. Vocês irão analisar o gráfico, né? Ao analisar o gráfico, podemos dizer que os estados de Tocantins, Maranhão, Rondônia, Roraima, né? Rondônia não, gente, perdão. Roraima, Amapá e Amazonas apresentam índice muito diferente. Então, vocês irão analisar que esses estados aqui, as linhazinhas, vocês irão observar no gráfico e vocês irão fazer aí, né, a observação e vão dizer se eles tiveram índice muito diferentes no período estudados. Eles tiveram índice muito diferente ou não? Ou apresentaram resultados parecidos aí? Será que apresentaram resultados parecidos? Aí você apenas vai marcar aí a alternativa correta, certo? Pronto, é bem pequena, né? A atividade. Somente aí a página 138, espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida pode me perguntar, certo? Continuando, né, agora com a nossa aula de ciências. Quero que vocês abram o livro de vocês aí na página 83, para que a gente possa fazer aí a correção, certo? Todos com o livro aberto. Primeira questão. Defina o que são fontes de energias renováveis, né? E não renováveis. Então, as renováveis aí são fontes de energias, né? Que não se esgotam com o uso, pois podem ser renovadas por processos naturais, em intervalos mais curtos de tempo. Não renováveis são fontes de energia, né? Que se esgotam com o uso, pois são encontradas na natureza em quantidade limitada. Segunda questão. Observe a cena e responda. Letra A. Escreva o nome dos elementos acima, né, que utilizam combustíveis fósseis para se locomover. Então, quais são aí, né? Vocês colocaram aí, né, os nomes, né, desses elementos. Quais são esses elementos que vocês colocaram aí? É o helicóptero, não é isso? Carro, caminhão, avião e também o ônibus. B. A bicicleta é um meio, né, de transporte que não necessita de combustível para se locomover. Que tipo de energia é necessário para que ela se locomova? Justifique sua resposta. Então, que tipo de energia é essa? É energia mecânica, não é isso, gente? A bicicleta, para se locomover, ela precisa da energia mecânica, que é o próprio condutor exerce sobre ela. Quem é esse condutor? A pessoa que está andando, né, sobre ela aí. 3. Associe renováveis, né, e não renováveis. 1, renováveis. 2, não renováveis. Então, A. É renovável ou não? Sim, né? Renovável. Carvão. 2, né? Não renovável. Água. Renovável, né? Petróleo. 2, não renovável. E vegetação. 1. Quarta questão. Como os combustíveis apresentam-se na natureza, qual é o estado aí que eles se apresentam na natureza? Se apresentam, né, no estado sólido, líquido e gasoso, não é isso? Quinta questão. Encontre as palavras do quadro abaixo no diagrama. Depois complete as frases. Então, vocês iam encontrar aí, né, essas palavras aí no diagrama e depois iam fazer o quê? Iam completar, não é isso? Letra A. As plantas e os animais, pela decomposição, não é isso? No subsolo, dão origem ao carvão mineral ou hulha, muito usado como combustível em indústrias. B. A grande exploração desses recursos faz com que eles, né, corram o risco de quê? De extinção. Daqui a pouco o Socorro volta explicando para vocês aí na página 85, eletricidade, certo? Continuando, né, agora o Socorro vai explicar para vocês eletricidade aí na página 85. Então, gente, o que é, né, eletricidade? É uma manifestação de uma das formas de energia que nós podemos perceber, não é? Que é o quê? A energia elétrica, não é isso? Então, a partir do século XIX, o ser humano começou a gerar artificialmente a energia elétrica. E a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente, a eletricidade faz parte de nossa vida e tornou-se fundamental ao nosso conforto e progresso. A eletricidade pode ser percebida quando ligamos a televisão ou o computador, acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-los, entre outras as ações, né, do nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, que são descargas, né, elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas, que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que com uma intensidade bem mais forte, né? O raio, né, ele tem uma intensidade bem mais forte. Alguns corpos permitem que a ocorrência elétrica passe com facilidade. Diz-se, né, que esses corpos são bons condutores de eletricidade. Agora nós iremos entender aí quais são esses bons condutores, né, que conseguem aí passar a eletricidade, certo? Os exemplos de bons condutores são a água, os metais, nosso corpo, né? Se a gente se a gente sofreu, se a gente mexer em alguma coisa do tipo com a energia elétrica, a gente pode sofrer, né, um choque aí. Então, nosso corpo também é um exemplo, né, de um bom condutor. O ferro, né, o cobre, o estano. Esses últimos aí são tão bons condutores que são usados na fabricação, né, dos fios elétricos. Quando um corpo não permite que a ocorrência elétrica, que a corrente elétrica passe com facilidade, é chamado de mau condutor, por dificultarem, né, parcial aí ou completamente a passagem da corrente elétrica. Os maus condutores também são chamados de isolantes. O plástico, né, é um isolante, é um mau condutor. Por que mau condutor? Porque ele não passa, né, a corrente elétrica, certo? Então, o couro, o plástico, o couro, a lã, a madeira, o isopor, né, são alguns exemplos de corpos, né, isolantes que não passam assim a energia, certo? Circuito elétrico. Para que um aparelho elétrico funcione, a corrente elétrica precisa percorrer um caminho fechado, passando pelo seu aparelho, né? E dentro dos fios, sem interrupções, formando assim um circuito que chamamos de circuito elétrico. Observe o experimento na página seguinte, realizado, né, com fio de cobre, uma pilha e uma lâmpada, né, pequena, para verificar como funciona o percurso feito pela eletricidade dentro de um circuito. Então, vocês vão observar aí, certo? Nós temos aí, né, um circuito aberto e um circuito fechado. Pode-se observar acima que uma ponta, né, do fio de cobre foi fixada com fita adesiva no lado negativo da pilha e na outra ponta, enrolada na base da lâmpada, que não, né, acendeu, porque o circuito estava aberto, evitando assim a passagem, né, da corrente elétrica. Observem aí o circuito aberto. Ele não encostou, né, uma parte está colada, né, com fita, né, o cobre está colado aí, né, na parte traseira aí da pilha, né, e a outra aí da frente está aberta, então não está fazendo contato aí a lâmpada com a pilha, então não teve como passar, né, a eletricidade, por isso que a lâmpada não acendeu. Mas vamos observar agora o circuito fechado, o que foi que aconteceu. A lâmpada acendeu, né, depois de ser encostada na pilha, porque o circuito foi fechado. Então, após ele ter encostado aí, né, no circuito fechado, na lâmpada, fechou o circuito e assim, né, ocorreu aí a eletricidade e a lâmpadazinha acendeu, não foi isso? Neste caso, a pilha serve como fonte de energia, que permite, né, a lâmpada emitir o quê? Luz. Cuidados com a energia elétrica. Quais são os cuidados que nós podemos ter, né, aí, com a energia elétrica? Porque ela é bastante perigosa, né? Por isso que nós temos que ter bastante cuidado, como eu falei para vocês, né?
nós somos exemplo de quê? De bom condutor. Porque se a gente encostar em algum fio descascado, a gente vai sofrer o quê? Uma descarga elétrica, né? A gente não é isolante, certo? A gente é um exemplo de bom condutor. Então, aí nós temos os cuidados, né? Nesse quadrinho aí abaixo. Não coloque o dedo, né? Nem introduza objetos nas tomadas. Porque se eu colocar o meu dedo na tomada, eu vou sofrer o quê? Uma descarga elétrica, né? Um choque, vou morrer. Mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas. Porque, lembrando, a água aí, né, é um exemplo de um bom condutor. Então, se você colocar alguma coisa que contém energia perto de água, você está correndo o risco de sofrer aí uma descarga elétrica e morrer, não é isso, gente? Não empine pipa perto de redes elétricas. Por quê? Porque você também está sujeito a sofrer aí uma descarga elétrica. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada, porque pode acontecer aí, né, um curto-circuito, né, e acabar incendiando, ou então quando você for puxar essa tomada, você sofrer aí um choque, né. Dicas para reduzir agora, né, o consumo de energia, para que você diminua, para que vocês não gastem tanta energia, para que vocês tenham esse conhecimento. Evitar, né, abrir a porta da geladeira a todo momento, porque a cada vez que você abre, né, está aumentando assim o consumo de energia elétrica. Não deixe a televisão ligada se não houver ninguém assistindo. Por que eu vou deixar minha televisão ligada lá horas e horas, não é isso? Se não tem ninguém assistindo. Então, está gastando energia, né? Quando vier a minha conta aí de energia elétrica, vai vir bem maior. Ao sair de um cômodo, apague a luz. Tem gente que sai, né? Às vezes sai até de casa e deixa as luzes todas acesas. Então, está gastando energia elétrica. Mantenha portas e janelas bem fechadas quando o aparelho de ar-condicionado estiver ligado. Porque se você ligar o ar-condicionado e as portas estiverem abertas, o que é que vai acontecer? Vai gastar bem mais energia, né? Na página 88 aí, nós temos uma pequena atividade, né? Só para completar. Observe as palavras e complete as frases. Nós temos aí, né? Eletricidade, isolante, condutores, não, bons, corrente e metais. Na letra A, nós temos aí uma frase, né, que é para a gente completar aí com uma dessas palavras. Então, a letra A, alguns corpos são melhores o quê? De eletricidade, né, do que outros. Letra B, os, como o cobre, a prata, o ouro, são ditos o quê? Condutores, né? Vocês irão fazer aí, né? Vocês irão completar aí essa frase. C. Já a madeira, a borracha, o isopor são bons condutores, né? De eletricidade. B. D. São chamados de aqueles materiais que dificultam aí, né, a passagem da elétrica. Segunda questão. Procure no diagrama as palavras que completam as frases. Então, vocês irão procurar aí no diagrama. São quantas palavrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavrinhas, não é isso? Vocês vão encontrar essas 6 palavrinhas e depois vocês vão completar aí essas frases aí na letra A, B, C, D e E. Então, tia Socorro vai ler, certo? Letra A. Manter aparelhos elétricos longe de superfície o quê? B. Não ligar vários equipamentos na mesma. C. Não empinar pipa perto de rede. D. Não colocar ou nem introduzir nas tomadas. E.
Ao sair de um, apague a luz. Pronto, é uma pequena atividade, né? Bem pequena mesmo e bem fácil, né, gente? Só para completar. Então, é isso, né? A nossa aula de hoje. E qualquer coisa, como eu falei para vocês, é só me perguntar, qualquer dúvida, Tia Socorro, não entendi essa questão. Manda a mensagem que Tia Socorro estará ajudando vocês, certo? Beijo e até amanhã.